Olá, bom dia, tudo bem? Um abençoado domingo a todos vocês. Existem várias formas de Deus se comunicar com a gente, várias formas. E a Bíblia fala que se nós quisermos ver o reino, para que a gente volte a ser uma criança. Quando eu era muito criança, criança mesmo no interior da Bahia, devia ter de 4 para 6 anos de idade, e tinha coisas que aconteciam na minha vida. E eu me lembro nitidamente que ninguém nunca tinha falado de Deus para mim. Ninguém nunca tinha falado de Deus para mim. Assim, da forma que a gente ouve hoje. Ninguém nunca tinha falado. Eu não sabia. Realmente eu não sabia o que era Deus. Eu era uma criança de 4, 5, 6 anos de idade por aí. E quando acontecia coisas na minha casa, acontecia coisas na minha vida, eu conversava com Deus, eu falava com Deus para Deus fazer aquelas coisas pararem e tudo. E eu não entendo como que eu falava com Deus, como que eu conhecia Deus, eu buscava Deus se ninguém tinha falado de Deus para mim. Mas na Bíblia está escrito que se a gente quer entrar no reino de Deus, que nós devemos nos tornar uma criança, porque a oração de uma criança, ela é honesta. Ela é honesta, apesar de ser simples, ela é honesta. Porque orar a Deus é uma conversa, assim como a gente está conversando com um amigo. Quando a gente está falando com Deus, vem aqueles pensamentos na nossa cabeça, que é Deus falando com a gente e respondendo a gente no mesmo momento da oração. E lá nessa cidade, em Poções, estava tendo um culto. Hoje eu sei que é um culto, mas na época eu nem entendia o que era um culto. Eu sei que uns amiguinhos meus me chamou e falou: ô Carlinhos, vai ter um negócio de crente ali na casa de fulana de tal, que eu não me lembro quem que é essa mulher mais. Não me lembro mais, mas me lembro do episódio que aconteceu. E aí fomos nós, essas crianças todas, e a casa era uma casinha pequena, e estava muito cheia de gente essa casa. Cheia, mas cheia mesmo. Então a gente não conseguiu entrar, eu principalmente não consegui entrar nessa casa, eu fiquei na porta. Fiquei no batente da porta, e as portas das casas lá da Bahia, elas são na frente da rua. Então tem a casa, já tem a porta e já é a rua, a rua. E eu fiquei parado ali na porta e o povo lá dentro orando, gritando. Para mim naquela época eles estavam gritando lá. Mas eles estavam ali orando, gritando ali, tudo, e falando de Deus e tudo. E tinha uma mulher no meio desse povo que ela se destacava muito para mim, não sei o motivo, mas ela se destacava muito para mim. Eu não conseguia parar de olhar para essa mulher que estava lá no meio desse povo, orando e gritando. Aí teve uma hora que acalmou aquelas orações em voz alta, acalmou, ficou mais calmo, e aí começaram a pessoa que hoje eu entendo que era o pastor, porque na época eu não entendia, começou a chamar as pessoas para fazer uma oração com imposição de mão. E aí veio vindo aquela filha e eu olhando para aquela mulher, e eu não entendo o porquê que eu ficava olhando para aquela mulher. E quando chegou na vez dessa mulher, esse pastor colocou a mão não na cabeça dela, mas colocou a mão no ombro dela e começou a orar. E eu fiquei olhando aquela cena ali. Entenda que eu, muito criança mesmo, eu não entendia nada do que estava acontecendo ali. Eu, muito criança mesmo. Ele colocou a mão no ombro dela e começou a orar para aquela mulher. E aí eu vi nitidamente, pingando do telhado 3 gotas de água. 1, 2, 3 gotas de água na cabeça dessa mulher que se destacava para mim naquele momento. Aí eu chamei os amiguinhos meus que estavam ali perto ali e falei: nossa, você viu? Você viu? Pingou água na cabeça da mulher ali. Eu olhei para o telhado, estava tudo normal. Eu virei para fora, como eu estava no batente, eu só me virei para fora para ver se estava chovendo. Tava aquele tempo seco que estava até levantando poeira, o vento estava até levantando poeira no meio da rua. E aquelas 3 gotas de água caiu na cabeça daquela mulher, e até hoje não me perguntem porque eu não entendo, eu não sei o porquê. Mas eu sei que Deus usa formas para se comunicar com a gente, para mostrar para mostrar para a gente que Ele é Deus. E a partir daquele momento eu comecei a entender um pouquinho mais sobre o que era Deus, mas eu era muito novo mesmo. E aí a vida se passou, a gente se mudou aqui para São Paulo, tudo.
E aí eu entrei numa vida que não é muito legal, eu gostaria de futuramente compartilhar com vocês, porque eu passei por muitas coisas nessa vida. Tenho 43 anos, então eu passei por muitas coisas nessa vida. E a gente se mudou aqui para São Paulo, eu entrei numa vida aí, como acabei de falar, que não é muito legal. E aí eu tava numa vida muito louca, já morando aqui em Campinas. Já tinha vindo de São Bernardo do Campo, tava morando aqui em Campinas. E eu conheci uma família que se mudou para Mogi Mirim, que fica a 100 quilômetros de Campinas, para Mogi Mirim. E esse pessoal se mudou para lá e eu fui para lá, para casa deles lá. Para casa deles, ficar lá na casa deles, porque não estava muito bem aqui, muito bom aqui em Campinas, então eu me mudei não. Fui para lá passar um tempo lá na casa deles em Mogi Mirim. E quando chegou em Mogi Mirim, eu comecei a correr atrás de ver se eu conseguia comprar um terreno lá. Só que eu não tinha condições nenhuma de comprar um terreno. Condições nenhuma, zero condições de comprar um terreno. Só que eu queria aquele terreno, eu queria comprar um terreno. E aí eu falei para esses dois amigos meus que eu estava na casa deles, falei para eles, como que faz para comprar um terreno aqui na cidade e tudo? Eles falaram, não, cara, tem um pessoal ali vendendo um terreno ali baratinho, você dá uma entrada ali no terreno e aí você continua pagando o restante. E assim a gente fez, fui lá, conversei, e aí ficou aquela confusão na minha cabeça, eu compro, não compro, compro, não compro, compro, não compro, compro, não compro, e nessa foi passando os dias, e aí eles eram da Congregação Cristã do Brasil, gosto muito dessa igreja, viu? Gosto muito mesmo, se tiver algum membro da Congregação Cristã do Brasil aí, saiba que eu gosto muito dessa igreja. E foi a primeira vez na minha vida, depois de adulto, já passado por tudo que eu tinha passado, que eu fui nessa igreja. E aí eu cheguei lá nessa igreja, ele me convidou para ir na igreja, eu falei, eu vou lá nessa igreja lá, Marcelo. Eu vou lá nessa igreja lá que o povo fala que Deus fala com a gente mesmo, então eu vou lá nessa igreja lá para mim ver se Deus fala com a gente mesmo. Tipo, desafiando mesmo, desafiando, porque eu era desacreditado. E aí a gente foi nessa igreja. Eu a 100 quilômetros de onde eu morava, da minha convivência comum, a 100 quilômetros. Então lá eu não conhecia ninguém, só conhecia esses dois que tinham se mudado de Campinas para lá e que eram novos na igreja também. Eles não conheciam quase ninguém da igreja. Para depois não dizer assim, mas alguém falou e tal, não. E na igreja Congregação Cristã do Brasil não tem pastor. Para quem não sabe, é uma informação. Lá não tem pastor, se chama ancião. Então são aqueles membros mais velhos, aquelas pessoas mais de idade que fica lá na igreja e aí, o púlpito fica vazio, a orquestra toca sentado nos bancos e o púlpito fica vazio. Aí toca os hinos, canta os louvores, tudo, e a gente sentado ali. Daqui a pouco levanta o ancião, que é escolhido no momento. Ele levanta e fala, irmãos, hoje eu tô com a palavra. Aí ele vai lá, pega o microfone e começa a pregar a palavra que Deus pôs no coração dele. Quando esse ancião subiu lá na igreja, ele saudou os irmãos com a paz do Senhor Jesus. E aí a primeira coisa que ele falou, ei você! E eu tava com a cabeça baixa. Na hora que ele falou, ei você! Eu levantei a cabeça e olhei para ele, porque assim, foi como se ele estivesse falando comigo. A igreja estava lotada, mas era como se ele estivesse falando comigo. Você que está aqui, olha só, você que está aqui na igreja hoje e veio aqui porque você ouviu falar que Deus falava com você, ele realmente fala. E para provar que é Deus falando com você, eu venho falar para você que vem de outra cidade, que está querendo começar uma vida aqui, que está querendo comprar, não sei o que você está querendo comprar, mas você está querendo comprar. Deus manda falar para você, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse não é o momento. E aquilo era como se a igreja tivesse esvaziado, eu tivesse sozinho sentado ali naquele banco e aquele cara falando direto para mim. Eu não enxergava as outras pessoas, eu só enxergava aquele senhor lá no púlpito falando comigo. E aí eu falei, meu Deus do céu, não é que o Senhor fala com a gente mesmo?
E aí eu passei a acreditar que realmente Deus fala com a gente. Sobre o episódio que aconteceu lá na Bahia, eu entendo que todas essas coisas que acontecem na nossa vida são sinais de Deus falando para a gente: eu existo, eu estou aqui, fica comigo, me siga, faça o que eu falo e você vai se dar bem na sua vida. Só que a gente não enxerga esses sinais, mas Deus está falando com a gente em todos os momentos da nossa vida. A palavra de Deus é loucura para os que não acreditam. Mas quando a gente passa a acreditar na palavra de Deus, a palavra de Deus deixa de ser loucura. Porque aí a gente começa a perceber que Deus realmente fala com a gente. Então essa é uma experiência, algo que aconteceu na minha vida. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like, tá bom? Se inscrevam no canal. Eu vou todo dia postar alguma coisa nova para vocês. Como eu sempre vou dando sinais para vocês aí no vídeo aí, aconteceram coisas na minha vida que eu me deixei levar, tá? Não foi ninguém que me levou, eu me deixei levar, que eu quero dividir com vocês, compartilhar com vocês, para que de repente jovens que estão pensando em ir pelo mesmo caminho, eu já deixo a dica: não vá. Não vá. Nesse momento pode ser Deus me usando para falar com você, jovem, que quer entrar num caminho que a sua mãe, o seu pai está alertando a você: não vá, não vá, porque não vai ser bom. Então, nesse momento, Deus está falando com você, tá bom? Retorna desse caminho, torne-se uma criança novamente, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês e lembre-se sempre, Deus está sempre se comunicando com nós, mas só que nós estamos de ouvidos tampados, de ouvidos fechados. Tá bom? Abra o seu coração, abra o seu ouvido e você vai conseguir ouvir a voz de Deus falando no seu interior. Que Deus abençoe cada um de vocês, um abençoado domingo. Fiquem todos com Deus, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.